E o Senhor tem algo na nossa vida. Deus já tem falado através dos irmãos, através da palavra de Deus, através da boca dos nossos irmãos louvarmos. Às vezes a gente louva aqui, irmãos, e a gente passa durante o dia, talvez o que a gente louva, né? As dificuldades e as perseguições. Então a gente chega na casa de Deus, a gente olha para os irmãos, né? As pessoas no mundo, no mundo fora, estão passando por muita dificuldade, muita perseguição do inimigo. Mas nós estamos aqui. Eu falei para o homem hoje, eu falei assim, Deus, Ele sempre esteve na nossa prontidão, sempre estará. A dificuldade é nós estarmos na prontidão de Deus. Nós estamos, né, com os ouvidos atentos quando Deus estava conosco, através de uma simples mensagem, de um simples ouvido. Então vamos orar nessa noite, irmãos. Vira sua cabeça, estenda suas mãos aqui para frente. Nosso irmão Lucas. Grande Deus eterno, Senhor Jesus, Papai, neste culto de varões, Senhor Jesus, Papai, onde a tua igreja está reunida, Papai, nessa noite, Papai, nessa noite, Senhor Jesus, onde nós te louvamos, Senhor Jesus. Agora, Senhor Jesus, Papai, foi louvado, Senhor Jesus, louvores, Papai, na arte cristã, Pai, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Nessa noite, Papai, neste sábado, Pai, aonde o Senhor marcou o encontro, Senhor Jesus, com esses homens de Deus e mulheres de Deus, Pai. Nessa noite, Senhor Jesus, Papai, depois de ter ofertado e dizimado na tua casa, Pai, para a manutenção da tua obra, Senhor, chegou um momento especial, Pai, aonde o Senhor vai trazer a tua rica mensagem, a tua rica palavra, Pai, aonde o Senhor já tem falado, Papai, alguns dias, Papai, porque aquele que busca encontra, Pai. Eu tenho certeza que o teu filho busca, Pai, e a mensagem já estava preparada, Pai, no coração. O Senhor já implantou, Senhor, e nessa noite o Senhor vai trazer, Papai, algo especial para a tua igreja, Pai. Talvez, Papai, não é aquilo que nós esperamos, Pai, uma mensagem, Papai, prosperar, Papai, uma mensagem, Senhor Jesus, de prosperidade, Pai, de riqueza não, Pai, de cura não, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor vai usar, Pai, aquele que está na tua direção, Pai, e nessa noite o seu filho venha, Papai, diminuir, Pai, e o Senhor venha se engrandecer sobre a vida, Pai, daquele seu servo, Papai, que anda na tua presença, daquele que usa, que busca, Senhor Jesus, Papai, Senhor, na madrugada, Pai, aquele que, Senhor Jesus, Papai, que dobra o joelho, Pai, e busca a face do Senhor através de Jesus e da oração, Pai. Usa o teu vaso, Pai, porque vaso, Papai, quando é vaso e está na tua direção, tem azeite, Pai. E nessa noite, Pai, as portas do céu, Pai, venha se abrir, Pai, e derramar sobre a tua igreja, Pai. Usa o seu filho, Pai, como o Senhor nunca usou, Pai, para demonstrar que o Senhor é o nosso Deus, Pai. E o Senhor, Papai, faz como o Senhor quer, Pai. E o momento que o Senhor quer e na hora que o Senhor quer, Pai. Fica conosco, Pai, na direção, Papai, desse trabalho, para a honra e glória do seu santo nome. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, né, meu irmão? Até aqui, né, o Senhor falou conosco tremendamente nos louvores, mas ainda creio que o Senhor vai continuar falando conosco através da sua palavra. Minha esposa não pôde estar presente aqui hoje, mas ela manda a saudação a todos os irmãos, assim como o meu pastor também traz a saudação para toda a igreja, ao pastor, a todos os dirigentes. Agradeço essa oportunidade, que a mulher nos convidou, o pastor da autoridade também, e fico muito honrado por esse convite. Peço que os irmãos, aproveitando que estão de pé, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Vamos ler 2 capítulos, só alguns trechinhos. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso,
seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Ainda a primeira vez, agora lá no capítulo 11, só algumas coisas para frente. Primeira vez, capítulo 11, verso 9. Primeira vez, capítulo 11, verso 9. Diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora lhe tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a tua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Vamos poder tomar os vossos assentos? Vamos meditar hoje, segundo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos falar um pouquinho sobre a história deste homem muito conhecido, chamado Salomão. A Bíblia vai nos contar, vamos começar lá, voltar atrás para poder contextualizar e entendermos o que Deus quer para nossas vidas. Então a Bíblia nos diz, a partir do capítulo 2, verso 1, que Davi está velho e vai seguir a roda de todo ser humano, né? Cresce, desenvolve, amadurece, se torna um homem, envelhece, e chega um momento em que, Deus o chama. Davi então está prestes a morrer, e ele precisa passar o trono para o seu herdeiro. Ele precisa que alguém tome posse do trono, e nada mais nada menos como Salomão. Com base na data de nascimento de Salomão, e de acordo com a sua quantidade de anos que ele ganhou, Salomão tinha aproximadamente entre 15 e 18 anos, quando ele vai se assentar no trono do seu pai, e agora vai conduzir Israel. Então Salomão vai instruir, Davi vai instruir o seu filho Salomão, e vai dar algumas ordens para ele, como, seja homem, obedeça aos mandamentos do Senhor. Se você quer ser próspero, Salomão, se você quer que o teu reinado vá bem, se você quer que a sua vida vá bem, obedeça tudo que está escrito na lei de Moisés. Ande nos seus caminhos, não se desvie delas, nenhum só ponto ande sobre a lei do nosso patriarca Moisés. E Davi então vai dar essa instrução para ele. Após isso, após alguns dias, Davi vai falecer e Salomão vai herdar o trono. Nós conhecemos algumas coisas, eu quero, antes de chegar naquilo que o Senhor colocou, contextualizar com vocês um pouquinho de quem era Salomão, como foi a sua história, como foi o início do seu reinado. A Bíblia nos conta que no início do seu reinado, Salomão vai casar com uma mulher chamada Sunamita, filha de Faraó. E é muito diferente quando nós vemos esse casamento, porque na maioria das vezes, quando se fala de reinado, quando se fala de homens poderosos, a filha de Faraó provavelmente ia casar com entre a família, dentre a família do Faraó. Dificilmente, para que o reinado continuasse de pé, um casamento era entre um hebreu, entre um Faraó e entre um egípcio. Dificilmente alguém do reinado ia casar com algum escravo, não. Mas o que aconteceu de Salomão se casar com a filha de Faraó? Nesse tempo, o Egito, uma das maiores potências, se não a maior, desse antigo mundo, dessa antiga
antiga era. Isso aqui já nos mostra um ponto interessante. Lembra que tempos atrás, toda a família, todo o antepassado de Salomão, que eram os hebreus, foram escravos dos egípcios. Todo o povo atrás foi escravo dos egípcios. Mas agora, um que veio da geração dos escravos vai se casar com aquele que oprimia. Isso aqui já era Deus mostrando, olha só, tempos atrás, vocês nos escravizou, mas agora, até um dos menores está casando com um líder de vocês. Salomão se casa com essa mulher, e agora esse casando, era mais fácil para ele comprar, para ele vender, porque o Egito, sendo uma potência tão grande, tinha carros muito caros, tinha cavalos muito caros, tinha camelos, então agora seria mais fácil para um hebreu poder fazer aí compras e os escravos, os câmbios entre o faraó. Bem, sabemos então agora que Salomão está reinando, casado com essa mulher. Porém, chega um dia que em um sonho, Deus vai aparecer para esse homem, Salomão. E nessa visão, o Senhor vai falar assim: Salomão, peça-me tudo o que você quiser, e eu vou te dar. Peça-me o que vem, o que você deseja, o que você almeja, e eu te darei. Salomão, nesse momento, ele poderia pedir tudo o que quisesse para Deus. O Senhor deu liberdade para ele. Porém, esse homem, nessa visão, vai falar assim: olha Deus, olha este povo que o Senhor me deu para conduzir. Olha o tamanho desta nação. Quem sou eu para reger esse povo que meu pai Davi, esse povo tão grande e numeroso, esse povo escolhido, exclusivo seu? Deus, claro que aqui eu estou falando as minhas palavras, mas ele vai dizer: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu preciso que o Senhor me dê inteligência, entendimento, intelecto, para conduzir esse povo tão forte, tão numeroso, esse povo que é teu. Neste momento, olha a inteligência desse homem, embora ainda não tinha recebido nada de Deus, mas ele entende que o principal não era dinheiro, que o principal não era poder, que o principal não era a vida longa, mas que era a sabedoria divina para conduzir um povo de Deus. Nesse momento, com esse pedido extraordinário, o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: Salomão, por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu dinheiro? Por que você não me pediu fama? Eu vou permitir que você seja o homem mais sábio que essa terra conheceu. E mais, Salomão, por causa do seu pedido, eu vou te acrescentar fama, eu vou te acrescentar dinheiro, eu vou te acrescentar poder, e ninguém nesta terra será maior que você. Veja só, quero dar uma pausa aqui. Por causa da sabedoria de uma oração, esse homem recebeu até o que não pediu. Por causa de uma oração inteligente, esse homem recebeu até o que ele nem queria, talvez. Veja, eu lembro que Tiago capítulo 4, versos 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis malos para gastar-lhes vossos deleites. Veja só, Tiago vai enfatizar que muitas vezes eu e você não recebemos o que pedimos a Deus, porque não pedimos o que na verdade deveria ser pedido. Meu irmão, hoje, aqui nesse pontinho aqui eu quero dar uma vírgula. Eu quero que você passe a meditar: Senhor, que a partir de agora a minha oração venha a ser diferente, Pai, porque talvez o que eu tenho te pedido não está acontecendo, porque não é isso que o Senhor quer, porque talvez isso não vai me levar a um bom caminho. Marcos capítulo 11, verso 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crendo, recebereis. João 15:7
já te diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Então, muitas vezes, meu irmão, não acontece o que Lucas pede porque eu não estou sabendo pedir, não estou sabendo fazer uma oração inteligente, estou pedindo para o meu próprio deleite, estou pedindo para minhas próprias vontades, para os meus próprios egos. E talvez é isso, irmão, que está faltando na oração de Lucas, uma oração inteligente. Em troca disso, Deus deu a Salomão até o que ele não pediu. E ainda nesse sonho agora, o Senhor vai conversar com Salomão mais um ponto e vai o apresentar uma condição para que a vida dele seja prolongada, para que a vida dele seja uma vida vivida, um reino efetivo. E vai dizer assim, em 1 Reis, capítulo 3, verso 14: Salomão, olha, e se você andares nos meus caminhos, olha como Deus começa dizendo, e se você andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi meu pai, também prolongarei os teus dias. O Senhor deu sabedoria, o Senhor deu fama, o Senhor deu poder e autoridade, mas agora, para que ele pudesse viver longos dias, ele tinha uma condição, que era andar nos caminhos do seu pai, obedecendo a lei. Bem, agora a partir do capítulo 4, a Bíblia vai nos contar ali como Salomão vai começar a dirigir o reino, vai falar sobre os assessores, os prefeitos, as províncias. Vamos ver que alguns Salomão vai honrar, outro ele vai matar para o bem do reino, por causa de tudo que tinha acontecido no passado. A Bíblia nos conta então sobre como este homem se tornou tão sábio. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar sobre a vida deste homem, que agora é o homem mais sábio que a humanidade já viu, já registrou e já pisou. Estou falando de homem, irmão. Eu estou falando do nosso Jesus, que pisou aqui como homem. Bem, Salomão, a Bíblia vai nos contar a partir do capítulo 4, versículo 29, sobre a sabedoria insondável deste homem. Este homem foi tão famoso, escreveu tantos poemas, escreveu tantos textos, que a Bíblia nos fala e faz uma comparação, como falamos sobre 3 homens. Esses 3 homens, chamados de Etã, Emã e Calcol, esses 3 homens têm livros no livro de Salmo. E Salomão é comparado com a sabedoria desses homens, que também os seus poemas, embora não estão registrados nos livros, mas era do mesmo nível. Este homem chamado Salomão vai escrever aproximadamente 3.000 provérbios, vai escrever mais de 1.000 tipos de cânticos. Ele vai falar sobre todas as plantas, ele vai descrever sobre todos os animais, ele vai falar sobre os peixes. Olha a sabedoria que Deus deu a ele, aonde tudo ele sabia, sobre todas as esferas humanas, ele entendia. Vamos agora contemplar agora, que após fazer essa descrição sobre ele, contar sobre os seus poemas, a Bíblia nos conta que um desejo do seu pai agora vai se concretizar na vida de Salomão. Seu pai Davi tinha em seu coração um desejo de construir um templo, mas por ser um homem de guerra, que derramou muitos sangues, o Senhor disse: não, Davi, você não vai construir um templo, mas um sucessor seu vai levantar um templo em honra a mim, vai levantar uma casa em honra a meu nome. Este homem agora, que levantaria um templo, se chama Salomão. E Salomão agora vai levantar um templo, porque ainda aonde Deus se manifestava, na Arca da Aliança, ela estava no tabernáculo. E agora Salomão vem no seu desejo de levantar este templo em honra ao Senhor. Porém, nesse meio termo, novamente vem a palavra do Senhor, vem o Senhor com uma nova condição a Salomão. E a Bíblia nos conta que no capítulo 6, o Senhor diz assim: olha, então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Salomão, quanto a esta casa que tu estás a edificar,
guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para sempre contigo a minha palavra, que falei ao seu pai Davi. É interessante agora, meu irmão, Salomão é inteligente. Ele está julgando o povo de maneira correta. Ele está escrevendo poemas ao Senhor. Está levantando templos ao Senhor. Porém, o Senhor falou: Salomão, levante o templo, seja rico, seja famoso, mas anda nos meus caminhos. Salomão, ganhe dinheiro, tenha fama quando eu te dei, mas ande nos meus decretos. Porque se eu não andar nos decretos de Deus, não importa a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta. Se eu não andar nos caminhos do Senhor, não importa o tamanho do reinado que Deus colocará nas minhas mãos. Se eu não andar em obediência aos decretos, não importa se sou diácono, presbítero, pastor ou operador, não importa. Por isso o Senhor diz: Salomão, ande nos caminhos, trazendo uma condição, ande nos mandamentos, ande na lei dos profetas. Bom, Salomão estava assim avisado. A partir do capítulo 7, vamos ver, vamos abrir-nos sobre a conclusão do templo. Meu irmão, eu sei que é muita coisinha, mas eu preciso falar tudo isso para você. Agora, na conclusão do templo, se você puder, irmão, ler livro de 1 Reis, capítulo 7. Um templo magnífico, feito com tudo dos melhores, ouro, com o que tinha de dinheiro, com o que tinha de beleza da época. Salomão dedica 13 anos da sua vida para construir esse templo em honra ao Senhor. Quando ele termina de concluir esse templo, a Bíblia nos conta que todas as autoridades de Israel vão buscar a arca da aliança. E quando eles vão buscar, o sacerdote pega a arca, a presença de Deus se manifesta no caminho, porque aonde Deus está, o povo se alegra, o povo chora, e a Bíblia nos conta que houve uma manifestação, porque a presença estava lá. Neste caminho, Salomão vai fazer um discurso. Quando ele chega, todo aquele povo, toda aquela multidão chega diante do templo, Salomão vai fazer um discurso muito lindo em dedicação ao templo. Ele, esse homem sábio, esse homem com a inteligência de Deus, esse homem famoso, esse homem muito espiritual, vai falar assim: Senhor, veja esse templo que construímos. Pai, quando o seu povo voltares para cá em oração, ajude-os. Quando o seu povo estiver padecendo de fome e que eles se voltar a este templo, que o Senhor venha saciar a fome deles. Senhor, quando este povo estiver sendo perseguido e eles voltarem a face para este templo, Pai, entra em guerra contra ele. E assim, Salomão faz um capítulo inteiro com um lindo discurso. Foram 13 anos, o povo estava tudo feliz. A vontade de Davi aconteceu em seu filho. Porém, quando Salomão termina esse discurso, quando Salomão termina essa oração, o Senhor volta a falar com ele de novo e vem trazendo uma nova condição. Perceba que de tempo em tempo, meu irmão, Deus vem alertando Salomão: ó, olha meus caminhos. Salomão está construindo um templo muito belo e eu vou manifestar a minha presença aí, mas anda nos meus caminhos. De tempo em tempo o Senhor vem avisando. Sabe por quê? Deus nunca deixa de falar quando estamos prestes a cair. Ninguém cai, meu irmão. Ninguém cai sem ser avisado. Mas antes Deus vem falando, vem avisando, vem dando um toque, vem falando contigo, seja no louvor, seja na família, seja com o pastor, seja com profecia, seja nas escrituras, mas ele sempre vem avisando. Salomão tinha acabado, olha, ele estava no auge, acabou de orar aquela coisa mais linda do mundo. E Deus disse: Salomão, eu ouvi a sua oração,
vai se manifestar nesta casa. Ó, os meus olhos e o meu coração neles sempre estarão. Mas Salomão, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, como fez o seu pai Davi, se você fizer tudo o que me ordeno, obedecer aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre você sobre Israel. Mas se você, seus filhos, se afastarem de mim e não me obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-lo, eu vou desarraigar Israel da terra que me deu. O Senhor declarava novamente com uma condição, que estava alertado de tudo isso que estava acontecendo. Salomão, a partir do capítulo 10, verso 14, a Bíblia nos traz, talvez nem todos, mas vai estar escrito, o esplendor de Salomão. E aqui, meu irmão, você vê como que a glória de Deus abençoou este homem. Como que a glória de Deus abençoou este homem. Vai falar sobre os seus palácios, vai falar que pessoas vinham de outros países para presentear Salomão. Vai falar de quantos cavalos, carruagens ele tinha. Vai falar sobre o seu reinado, o teu reino, como que era, o que era de ouro, o que era de bronze, o que era de prata. Meu irmão, é um capítulo inteirinho dedicado para dizer sobre a glória de Salomão. O como este homem foi abençoado por Deus. Porém, a partir do capítulo 11 de 1 Reis, a Bíblia vai nos contar mais uma etapa da história deste homem. E agora, essa etapa não é mais tão linda como era no início. Essa etapa, ela muda, como se diz o ditado, de água para o vinho. É uma etapa que vai drasticamente transformar a vida deste homem. E que hoje o Senhor quer usar a história dele para que isso não venha acontecer comigo e com você. A partir do capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Olha só. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres os levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração, olha que tristeza, já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o seu pai Davi. Meu irmão, veja o contraste. São os que eu mais sábio que a humanidade conheceu. Esse homem teve do próprio Deus toda a fama que o homem poderia ter. O homem mais inteligente que esse universo já viu. Mas agora, por não ouvir a voz do Senhor, por não se atentar enquanto Deus falava com ele cai com os desejos da carne. Ele cede. Imagina, o homem passou 13 anos dedicando a sua vida a Deus, e agora, por um momento, por não ouvir os conselhos divinos, ele cede a carne e cai no pecado. Ele cede aos desejos humanos, e toda a tua história é mudada a partir daqui. O homem mais inteligente, é por isso que eu foquei nisso, irmão. Porque Satanás está em todos os momentos te olhando,
Sabe qual que é o problema? Eu e você, meu irmão, tanto você varão, quanto você mulher. Aqui tem homens casados, aqui tem homens que talvez vai casar, aqui tem homens que têm filhos, e aqui talvez tem homens que vai ter filhos. E toda uma geração, toda uma história, toda a sua família, principalmente você pai, os seus filhos, eles podem pagar um alto preço pelas suas atitudes de hoje. A Bíblia nos conta que após Salomão cair, o reino vai se dividir. A partir de agora, um reino que era unido, um só, vai se dividir entre o norte e o sul. A partir de agora, por causa da queda de um homem, um lado vai virar inimigo de outro. A partir de agora, por causa da queda, por causa da falha de um homem, uma nação vai pagar um alto preço, porque daqui em diante, nunca mais Israel foi misto, mas se tornou em dois lados, norte e sul. A partir de agora, irmãos contra irmãos lutando por trono. A partir de agora, tribos de um lado, tribos de outro viraram inimigos. A partir de agora, começa a levantar povos miscigenados que não se dão bem com os judeus, que se mantêm distância. A partir de agora, vamos ver guerra entre o próprio povo, entre a própria família, por causa da queda de um homem, por causa da falha de um homem. Eu não estou dizendo aqui, falando de pecado hereditário, não, meu irmão. Mas eu estou dizendo para você que a tua família depende de ti. Meu irmão, serve pela tua vida, porque a tua filha, o teu filho precisa dos seus conselhos. A tua filha, o teu filho precisa que você se mantenha de pé. Uma nação pagou um alto preço por causa de um erro de um homem. Da mesma forma, a minha família pode pagar um alto preço por causa dos meus erros, por não ouvir os mandamentos. E Salomão, é interessante esse contraste. Eu já estou para terminar. É muito triste esse contraste. Como do todo, como o mais sábio, como o mais famoso, como o mais inteligente, recebeu tudo de Deus. Não foi seu pai que deu, não foi sua mãe que deu, não foi o amigo que deu, não, foi tudo de Deus. Foi muito fácil. Deixou de observar o que traz vida, deixou de observar o que traz sustento, deixou de observar o que o manteria de pé, deixou de observar o que o seu pai disse. E da mesma forma o Senhor diz para nós: não deixe de ouvir o que seus líderes dizem, não deixe de ouvir o que o teu pastor diz, não deixe de ouvir o que a tua mãe diz, não deixe de ouvir o que teu pai diz, porque as palavras do homem sábio geram vida em você, a palavra do seu pastor gera vida em você, a palavra do seu líder espiritual gera vida em você. E o Senhor ainda diz, parando de ouvir, parando de observar: grande é a nossa guerra, grande é a nossa falha. Se coloque de pé, por gentileza. De um reinado para o fracasso, de uma vida sem igual, igualada sem igual para o fracasso, porque não se atentou nos mandamentos. Hoje o Senhor nos diz: serve do que eu te dei, não troque o que eu te dei. Eu quero orar por você, aí mesmo onde você estiver. E com base nessa ministração que o Senhor colocou no meu coração,
Talvez hoje temos duas orações para fazer para você. Eu quero orar para que você não venha cair como Salomão. Você que está tanto orando na igreja, meu irmão, glória a Deus. Você que tem uma vida inabalável com o Espírito Santo, glória a Deus. Mas ore para que em nenhum momento você venha cair como Salomão. Mas, meu querido, talvez aqui no nosso meio tem alguém que já até caiu. Eu não estou falando só de mulher, não, mas estou falando para os desejos carnais. Talvez entre nós, mesmo aqui, irmão, você já até caiu, você se sente afastado de Deus. E eu quero orar, porque o Senhor restaura o que foi pecado. O Senhor transforma o que o diabo jogou pelo chão. O Senhor muda a história do homem. O Senhor muda a história da mulher. O Senhor transforma a vida, independente do tamanho da tua queda. Maior é o tamanho do poder do teu Deus. Independente do tamanho do teu problema, da tua dificuldade, maior é o tamanho do teu Deus, meu querido. Por isso, eu quero que você feche os seus olhos. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. E eu quero orar por você, meu irmão, para que jamais esses mesmos desejos de Salomão venham sobre a tua vida, para que jamais esses desejos venham cair sobre a sua família, e que você venha ser a rocha inabalável da tua casa, que você venha ser, meu irmão, a rocha que vai segurar os seus filhos no caminho do Senhor, que você venha entender que não há nada mais perfeito que os mandamentos, as leis e as ordenanças do seu Deus. Feche os seus olhos, meu querido. Senhor Jesus Cristo, até aqui, Senhor, é onde eu desejo ir segundo tua permissão. E Pai, nós aprendemos hoje, Senhor, que de fato o Senhor honra o homem, que de fato o Senhor dá poder ao homem, e que de fato o Senhor está ouvindo as nossas orações. Senhor, nós entendemos, Senhor, que não podemos desviar da sua lei, que não podemos desviar dos seus estatutos. Por isso eu oro para a tua igreja, Senhor, a esse homem, a esta mulher que está, Senhor, inabalável. Dê força para ele continue sendo estruturado. Dê força